Olá, amantes de histórias apaixonantes. Bem-vindos de volta ao nosso canal. No episódio anterior, vimos o primeiro encontro faísca entre Marceline, a jovem condessa, e Remy, o talentoso músico. Uma troca de olhares, uma melodia ao piano. E o destino começou a tecer sua teia nos opulentos salões de Versalhes. Se evoque, perdeu o link, está na descrição. Agora, prepare o seu coração, pois vamos mergulhar no segundo episódio. O desejo proibido. Os dias que se seguiram ao sarau transformaram Versalhes para Marceline. Antes, um labirinto de obrigações sufocantes, o palácio agora se tornara um palco de possibilidades. Cada corredor dourado, cada jardim meticulosamente cuidado, parecia esconder a promessa de um reencontro. E, como se o destino estivesse a seu favor, Remy surgia nos lugares mais inesperados. Ela o via tocando discretamente na galeria de espelhos, caminhando pensativo pelos jardins de La Notre, ou simplesmente cruzando um corredor, mas sempre com um olhar que parecia procurá-la, que falava o que os lábios não ousavam dizer. Não havia palavras ousadas, nenhum gesto imprudente que pudesse denunciá-los. Era um jogo silencioso, uma dança de olhares carregados de significado, uma tensão que crescia a cada encontro fortuito. Os silêncios entre eles falavam mais do que qualquer discurso inflamado. Eram confissões mudas, promessas sussurradas pelo vento, um entendimento profundo que nascia à margem das regras da corte. Numa noite, após um baile grandioso, Marceline sentiu-se exausta da superficialidade. Enquanto as outras damas comentavam sobre tecidos e joias, ela se afastou, buscando um momento de paz. Caminhou pelos corredores dourados, o som abafado da festa ficando para trás. O coração batia acelerado. Uma premonição, uma ansiedade sem motivo aparente. E então, ao dobrar uma curva isolada, iluminada apenas pela luz da lua que entrava por uma janela alta, ela o viu. Remy estava lá sozinho. Seus olhares se encontraram, e o mundo pareceu parar. Não houve tempo para formalidades, para as reverências e as frases ensaiadas da corte. Havia apenas a verdade, crua da atração que sentiam. Remy deu um passo à frente, sua presença magnética e irresistível. Marceline sentiu o ar faltar, o corpo inteiro vibrando em antecipação. Mademoiselle, ele começou a dizer, mas a voz falhou, embargada pela emoção. Ela corou, incapaz de desviar os olhos dos dele. O silêncio entre eles ardia, mais quente e eloquente que qualquer palavra. Então, como se fossem dois ímãs, atraídos por uma força maior, incontrolável, seus lábios se encontraram. Foi um beijo rápido, mas de uma intensidade avassaladora. Quente, urgente, desesperado, como se o mundo pudesse desabar no instante seguinte, e aquele fosse o único refúgio. Marceline sentiu os joelhos fraquejarem, e Remy a segurou firme pela cintura, um gesto possessivo, como se prometesse jamais deixá-la escapar. Quando finalmente se afastaram, ambos respiravam ofegantes, os corações martelando no peito. Isto é loucura menos, sussurrou ela, a voz trêmula, um misto de medo e desejo puro. É destino, respondeu ele, o tom grave, convicto, sem um pingo de dúvida. Um ruído distante, passos se aproximando, os trouxe de volta à realidade cruel. Separaram-se às pressas, cada um por um lado, mas era tarde demais. O fogo já estava aceso, e não havia como apagá-lo. A partir daquele momento, a vida de Marceline se dividiu em duas. De dia, ela era a filha obediente, a condessa exemplar, mantendo a compostura diante da família e das damas da corte. Mas em seu coração, em sua mente, só havia a lembrança daquele beijo, quente, roubado, proibido. Cada corredor do palácio parecia agora um convite ao perigo. Cada olhar trocado com Remy era uma promessa silenciosa de um novo encontro. Durante um jantar formal, em meio ao tilintar dos talheres de prata e as conversas vazias, ela se sentiu sufocar. Aproveitando a distração geral, Marceline se desculpou e se retirou do salão. Ao sair,
Como se ele pudesse ler seus pensamentos, encontrou-o, num corredor lateral, a penumbra servindo de cúmplice. Ele a esperava. "Está me seguindo?" ela perguntou. Um sorriso nervoso e irônico brincando em seus lábios. "E se eu estiver?" ele respondeu, aproximando-se lentamente. Desafiador. Cada passo diminuindo a distância, segura entre eles. Antes que outra palavra pudesse ser dita, ele a puxou suavemente para trás de uma pesada cortina de veludo. O espaço era estreito, escuro, o cheiro de poeira e perfume misturado no ar, mas era suficiente para abrigar dois corpos em chamas. Seus lábios se encontraram novamente, desta vez com mais fome, com a urgência de quem sabe o quão precioso e raro é aquele momento. As mãos dele exploraram sua cintura, seu pescoço, enquanto as dela tremiam ao segurar-lhe o peito, sentindo o coração dele bater tão descompassado quanto o seu. Era um bairro-voraz, como se quisessem devorar um ao outro, absorver a essência um do outro antes que fossem separados. O mundo lá fora, com suas regras e julgamentos, havia desaparecido. No entanto, o perigo era real. Risadas e passos ecoavam perto demais. A possibilidade iminente de serem descobertos. A ruína que isso significaria, em vez de assustá-los, apenas incendiava mais o momento, tornando tudo mais intenso, mais desesperado. Quando se afastaram, ofegantes, Remy encostou a testa na dela. "Eu não consigo mais ficar longe de você." Sua confissão era um sussurro rouco e sincero. "E eu?" Ela hesitou, os olhos marejados pela intensidade da emoção. "Não quero mais ser a filha obediente que todos esperam." O som de alguém chamando seu nome a fez recuar. Separaram-se às pressas, e Marceline voltou para o salão, o rosto corado, o coração aos pulos. Ninguém parecia ter notado sua ausência, ou o estado em que retornara. Ninguém, exceto uma pessoa. Do outro lado do salão, Louise de Beaumont, sua prima emberroça, observava Marceline com um sorriso malicioso e suspeito. A primeira peça no tabuleiro da intriga acabara de ser movida. A ousadia dos encontros aumentava cada dia. Após mais um baile interminável, Marceline entrou em sua carruagem, acompanhada por suas damas de companhia. O veículo partiu, as rodas rangendo no cascalho dos pátios de Versalhes. Mas minutos após os portões se fecharem e a escuridão da noite envolver a carruagem, uma sombra surgiu na porta. Em silêncio, Remy abriu a portinhola e entrou, puxando as cortinas de veludo, mergulhando-os numa privacidade absoluta. "Remy!" ela sussurrou, o coração saltando entre o choque e um alívio imenso por vê-lo. Não conseguia esperar. A voz dele era grave, carregada de um desejo contido que a fez estremecer. Antes que ela pudesse protestar ou questionar aquela loucura, seus lábios a tomaram. A escuridão, o espaço apertado e o balanço suave da carruagem só tornavam um momento mais íntimo e ardente. Beijaram-se longamente, um beijo profundo, exploratório, onde as mãos deslizavam pelos braços, pelos cabelos, e os corações batiam em uníssono, cúmplices daquele crime de amor. "Se nos descobrirem," ela murmurou contra os lábios dele, a voz abafada pelo medo da desonra. "Que nos descubram então." Ele respondeu, faminto, beijando-a de novo, como se quisesse selar um pacto de que nada mais importava. A carruagem seguiu seu caminho pelas ruas de Paris, testemunha silenciosa dos suspiros e das promessas trocadas na escuridão. Quando finalmente parou diante da imponente mansão dos Montreche, eles se separaram às pressas. O momento mágico havia acabado. "Amanhã, no jardim," sussurrou ele, antes de abrir a porta e desaparecer na noite tão subitamente quanto havia surgido. Marceline ficou para trás, a respiração suspensa, o gosto dele ainda em seus lábios, a certeza de que estava irremediavelmente perdida. Na solidão de seu quarto, a paixão de Marceline se transformou em coragem. Ela pegou seu diário, o único lugar onde podia ser verdadeiramente livre. Com a pena tremendo, ela começou a registrar cada detalhe: o toque, o beijo, a sensação de perigo, o amor que sentia por Remy,
era o seu santuário. O único lugar onde podia Amelô sem máscaras, sem medo do julgamento alheio. Mas ela sabia, no fundo, que aquelas páginas, se descobertas, seriam sua ruína completa. Enquanto Marceline e Remy se entregavam a esse amor proibido, a teia de intrigas de Versalhes começava a se fechar ao redor deles. Rumores, sussurrados por damas maliciosas como Madame Charlotte d'Aubigny, começavam a circular. E a inveja de Louise de Beaumont, que observava cada passo de Marceline, transformava-se em um plano perigoso. E então, o golpe final. Numa manhã, enquanto a família tomava o café, o conde Armand de Montreuil, seu pai, fez um anúncio que selaria o destino de sua filha. Com um sorriso satisfeito, ele declarou que havia acertado o noivado de Marceline com o conde François de Valmont, um homem rico e influente, mas velho e cruel. O mundo de Marceline desabou. Ela estava presa, prometida a outro, enquanto seu coração pertencia a um músico sem nome. O amor deles nasceu na beleza, mas agora está cercado pelo perigo. Como Marceline reagirá a esse noivado forçado? E até onde Remy irá para lutar por ela? A intriga está apenas começando. Não perca o próximo episódio para descobrir o que acontece. Se você está torcendo por esse casal tanto quanto eu, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer e, o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.